Hoje eu acordei inspirada e eu comecei a ter um monólogo absurdo. Inclusive, eu tenho muitos monólogos. Pra você que não sabe o que é monólogo, é quando você conversa com você mesmo e você chega a umas conclusões absurdas. E hoje eu acordei, fui tomar café e eu comecei a ter um monólogo muito absurdo sobre relações, sobre relacionamento amoroso, no caso. Não vai incluir tanto relacionamentos no geral. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô muito me autodescobrindo, sabe? Uma fase de autoconhecimento, de me entender, de me respeitar, de me amar mais. E aí eu entrei nisso de relações. Eu comecei a me perguntar quantos relacionamentos de coração eu tive que não teve ego. Não é que não teve ego, porque a gente que tá nesse caminhar do autoconhecimento, da espiritualidade, no início a gente entra em contato com essa palavra ego e a gente acaba dando um significado meio negativo pro ego. Mas o ego, eu aprendi, o ego ele faz parte dessa experiência material que a gente está tendo. Sem o ego, a gente não conseguiria estar aqui, nesse corpo, nesse planeta. Então, o ego ele é importante. Só que quando o ego tá acima do coração, acima da intuição, acaba que a gente vive em função desse ego. E esse ego é basicamente uma criança ferida. Uma criança nossa que quer o quê? Atenção, uma criança que quer amor. Uma criança que quer ser vista, que quer ser ouvida. Esse é o ego. E aí a gente julga o ego, a gente fala, tem que tirar o ego aqui da minha vida. Mas não, o ego é importante, o ego é muito importante para nossa vivência e a gente precisa acolher ele, olhar para ele com olhos de amor. Mas esse não é o ponto. O ponto é relacionamento com o ego embaixo, sabe? Com o ego não no comando. E aí eu parei para pensar nas relações que eu tive com outras pessoas em que o ego ficou embaixo. E eu cheguei à conclusão de que nenhuma relação minha, o ego ficou embaixo. O ego tava no comando de todas. Isso não quer dizer que não teve amor, isso não quer dizer que eu não amei o outro, mas o ego tava sempre em cima. E eu achei isso um absurdo. Fiquei chocada comigo mesma. Foi tipo um monólogo que eu falava assim comigo, mano, sério? É sério? E aí eu senti de trazer essa questão pra vocês. Ou pra mim mesma, porque eu tô fazendo esse vídeo pra mim mesma, né? Acaba sendo um monólogo também isso aqui. Quantas relações você já teve que seu coração tava no comando? E se você chegar numa resposta tipo a minha, onde nenhuma relação sua ou seu coração tava no comando, quem tava no comando era seu ego, eu paro pra te perguntar, o que é uma relação onde o coração tá no comando? Eu me perguntei isso. Quando o ego tá no comando da situação, para pra perceber, tudo é mais difícil. Você pensa demais pra conseguir aquilo. No meu caso, um cara, um boy, que você olha e assim, o físico dele, o externo, o exterior dele te chama, te atrai. E aí você quer muito conversar com aquele cara, só que assim, você não conhece ninguém que conheça ele, que possa apresentar vocês. Você não faz parte de nenhum grupo que ele faça parte, você não tem contato com esse cara. E aí o que acontece? Sua cabeça, aqui ó, é bem aqui, começa a fazer uma engenhoca, nossa, vamos lá. Começa a inventar mil coisas. Começa fique. E tá tudo aqui, ó. Não tá aqui. Coração. Tá sempre aqui. Para pra perceber, cara. É bizarro. E aí, vamos chegar num ponto onde você conseguiu o número desse cara. E aí você começa a conversar com ele. O negócio não flui, cara. Gente, quanto barulho. São Paulo é muito barulhenta, cara. Para pra perceber, quando é ego, o negócio não flui perfeitamente. Só que o seu ego quer tanto aquilo, tipo, nossa, ele é muito lindo, ai, olha, ele é bonito no exterior. Só que não dá, sabe? Não dá. Só que o seu ego quer tanto aquilo que você força a barra, não, eu vou chamar. Só que assim, a gente esquece que quando é pra ser, o negócio flui, você não precisa forçar, você não precisa ficar pensando aqui, ficar fazendo uma engenhoca, não precisa disso, cara. As coisas fluem.
E outra coisa que eu cheguei numa ideia, muita vergonha também, mas assim, é do ego. A pessoa acaba virando um troféu. Você enaltece tanto aquilo, seu ego enaltece tanto aquela ideia de perfeição, sabe? De uma pessoa, nossa, é meu tipo, eu gosto daquilo ali, aquele exterior ali é o que eu gosto. Aí você consegue ficar com aquela pessoa, ela vira um troféu. Só que isso é muito perigoso, cara. Aí tem uma borboleta aqui. Ai, que linda! Oi! Então, isso é muito perigoso. Você olhar para aquela pessoa e pensar, peguei, já peguei. É muito ego, vocês conseguem entender o quão ego é isso? E aí, a minha dica para quem como eu se percebeu num lugar onde nunca o coração estava na frente, perceba suas atitudes, perceba seus pensamentos com relação à pessoa, com relação à situação que você está vivendo. E cara, se for difícil, se for complicado encontrar essa pessoa, conversar com essa pessoa, se não for um negócio fluido, é ego, meu bem. Esquece. Ou não, né? Porque você vivenciar uma coisa dessas com o ego em cima, não tem problema. Se você não se incomoda, isso não é um problema. Tanto que todas as minhas relações foram egóicas. E todas serviram. Foram experiências para eu chegar onde eu estou agora. Só que agora, relações egóicas me incomodam. Eu cheguei no ponto de assinar embaixo disso. De falar, Marisa não gosta mais de se relacionar com o ego no comando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa dica que eu falei pra vocês, de tipo, se não tiver fluido, eu vou esquecer. Eu não vou forçar a barra que nem eu fazia, porque eu forçava. Como eu forçava a barra. É absurdo perceber isso. É absurdo se perceber nesse lugar. Só que eu não julgo, porque é meu passado e eu acolho esse meu passado com muito amor. Porque foi o que eu falei agora. Eu estou aqui, eu sou quem eu sou hoje por conta dessa Marisa do passado, por conta dessas experiências que eu vivenciei. Nesse monólogo que eu tive hoje mais cedo, eu me vi me colocando num lugar de culpa, num lugar de sabe, feiticeira? Não sei se vocês mulheres sentem isso, ou até vocês homens sentem isso, de que o que você quer, você consegue. E aí usa esse seu feitiço, usa essa sua bruxaria pra conquistar o outro. E aí quando você consegue conquistar, o seu ego tá tipo, conquistei, consegui, sabe? E aí eu comecei a relembrar as minhas relações e eu me culpei. Chegou um momento em que eu me culpei, em que eu peguei e falei assim, mano, por que eu fiz isso? Por que eu fazia isso? Na época, meu ego ficava, puta, consegui. Nossa, troféu. Só que, cara, são pessoas, são seres humanos, não é troféu. E aí eu entrei na culpa. Só que eu não posso me culpar, porque eu enfeiticei. Porra, não sei se eu enfeiticei. Eu me coloco no lugar de feiticeira aí. Mas assim, o outro teve o poder de escolha dele. Então, o lugar de culpa nessa autoanálise, ele não é tão positivo. Porque você não fez as coisas sozinha, você não fez as coisas sozinho. A pessoa teve escolha. Então, não entra no lugar de culpa. Entra no lugar de compreensão do seu ego passado. Porque o seu ego de agora, pelo menos o meu ego de agora, é um ego diferente. Ele ainda tenta, ele ainda é uma criança ferida, ele ainda tenta vir aqui e falar assim, não, a gente precisa daquele cara ali, não, a gente precisa ficar com aquele cara ali porque vai ser incrível e vai ser muito bom e ele vai salvar a nossa vida. Não é bem assim. Aí nessas horas você tem que estar muito presente, 100% na presença para você perceber o seu ego atuando e você virar pro seu ego e falar assim, meu bem, não é fácil, mas não é impossível. Porque é treino. Pra você sair do ego e deixar ele ali embaixo e só usar ele quando for realmente necessário, é um treino desgraçado. Desculpem a palavra. Presença também é um treino. E aí, quando você perceber seu ego ali, me nota. Preciso de alguém me olhando, preciso de alguém me abraçando, preciso de alguém gostando de mim. Para e conversa com o seu ego. É conversar com você mesmo. E aí a conclusão que eu chego nisso tudo, mais ou menos não tem uma conclusão esse vídeo, é mais um compartilhamento do meu monólogo, mas
Se perceba na situação, se perceba nessa relação e tenta ver se você tá forçando muito a barra ou se tá fluido. Porque se tiver fluido, você não vai se incomodar. Você vai acabar nem percebendo, porque vai estar tão fluido que as coisas vão, ó, só vai. Agora, se você estiver pensando demais, esquece, cara. Esquece, o universo te ajuda quando é pra ser. Quando é pra te ajudar na sua evolução, o universo age. E ele age certinho. Eu acho que é isso. Eu acho que é essa conclusão que eu chego. Uma conclusão não conclusão. Mas cara, se você estiver no mesmo momento que eu, onde relações egóicas te incomodam, simplesmente para. Se você precisa de alguém pra conversar, conversa com você mesmo. Ou conversa com uma câmera, ou grava um áudio, ou escreve. Se você precisa que alguém te responda, com certeza você tem um amigo para falar. Ou, se você tem condições, vá num psicólogo. Ou conversa comigo. Sério, eu tô muito aberta a qualquer coisa para trocar esse tipo de assunto, para trocar esse tipo de informação. Se você sentir no seu coração de falar comigo, fique à vontade. Então é isso. Terminei meu vídeo sem conclusão. Se você se identificou, deixa aqui nos comentários, dá uma curtida no meu vídeo. Se você acha que algum amigo, uma amiga sua precisa saber disso, manda pra ele, manda pra ela. E vamos trocar. Um beijo no seu coração. Até mais.